Bom, parece que essa questão envolvendo o voto das esquerdas no Congresso Nacional envolve, primeiro, um sentimento de menos sectarismo e mais senso de realidade do que está acontecendo no Brasil numa situação de golpe de Estado. Isso daí está claro para a gente. Agora, o Marx, no livro chamado Revolução e Contra-Revolução, de 1896, ele, analisando a pouca presença da esquerda no parlamento burguês, ele fala de um certo cretinismo parlamentar, que seria uma espécie de composição interna para poder ter vitórias pontuais, etc., no parlamento, deslocada da interação com a população fora do parlamento. Ou seja, o cretinismo parlamentar seria uma ação em que setores da esquerda fazem com a burguesia e com a direita, sem que a população saiba do que está acontecendo. É como se o parlamento tivesse vida própria. Na verdade, o parlamento tem vida própria, tem regras próprias, o próprio chamado decoro parlamentar. Agora, no caso da esquerda brasileira, nós estamos vivendo um golpe de Estado. A gente tem que pensar que a esquerda não pode ter as mesmas atitudes que a direita, esteticamente inclusive. Então, a esquerda, por exemplo, no Brasil, nos últimos 20 anos, por exemplo, tem apelado pelo financiamento igualzinho a direita faz, tipo Caixa 2, uso de financiamento através de mineradoras, faculdades particulares, bancos, enfim, uma série de fontes de financiamento absolutamente questionáveis, inclusive estão vindo à tona, vários escândalos envolvendo a esquerda nessa questão do financiamento eleitoral. Então, a esquerda, quando ela entra no parlamento, com todas essas dificuldades, ela tem que ter uma cara diferente, ela tem que ter uma estética diferente, ela tem que ter valores que são diferentes e atitudes diferentes da burguesia, da direita. Então, nesse caso, por exemplo, o que a gente está pensando? Nós estamos pensando que quando a esquerda entra no parlamento burguês, é para tentar o mínimo possível de vitórias e garantir os direitos da classe trabalhadora, da população LGBT, da população negra, da população idosa, da juventude, das mulheres, dos segmentos marginalizados que não têm acesso a esse parlamento. Então, isso foi feito. Acho que a gente tem que reconhecer que 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, da classe D, e hoje estão aí chamado no mercado de consumo. Isso é importante para a economia, mas não basta, a gente precisa avançar essa consciência social. Então, no caso da votação do PCdoB, do PDT, do PSOL e do PT no Congresso Nacional, primeiro que deveria ser feito um bloco da esquerda para disputar isso. Óbvio que não vai ter muitas vitórias, mas demarca e mostra para a população que existe uma esquerda organizada, que existe uma resistência contra o golpe de Estado, que existe um movimento em defesa dos direitos humanos, da população marginalizada, dos mais pobres, dos excluídos, daqueles que lutam no campo, na cidade, que lutam pela reforma agrária, pela cultura, etc. Então a gente não pode perder esse contato com o povo. Hoje, concretamente, nas últimas eleições, a esquerda sofreu uma derrota histórica. E isso precisa ser revertido, senão a gente não vai ter nenhuma possibilidade de futuro imediato para mudar esse quadro que é tão adverso. Então, além do avanço da direita do ponto de vista eleitoral e de midiático, judiciário e tudo mais, há concretamente uma perda de identidade entre o povo, entre as classes populares e a esquerda. A esquerda tem perdido apoio nos setores populares, nas massas populares. Isso é muito grave. Isso a gente tem que estudar, isso a gente tem que analisar. Por isso que o voto lá no Congresso Nacional, daqui a uma semana, para eleger o presidente do Congresso na Câmara dos Deputados e no Senado, precisa ser uma ação política que mostre o respeito, o valor e a importância que a esquerda tem no Brasil. Não pode ser um negócio simplesmente para ocupar a cargo na mesa diretora. Até porque muito pouco vai ser revertido lá dentro dessa mesa diretora em termos de direitos dos trabalhadores. Hoje,
está hegemonizado uma agenda de retrocessos sociais, econômicos, culturais, políticos, concreta. E essa agenda vem se concretizando, e está aí agendado, inclusive, para os próximos 20 anos, porque aquela PEC 55 é nesse sentido. Então, o que a esquerda tem que fazer? Ir lá, montar um bloco, disputar, denunciar, mas voltar aqui para a rua, para as massas, com a cabeça erguida, valorizada, respeitada e com algumas tarefas. Primeiro, educar o povo, dialogar, mobilizar, formar politicamente, disputar essa hegemonia que os meios de comunicação têm. Então, ir para as bases dos movimentos sindicais, estudantis, movimento negro, cultural, enfim, na luta de resistência contra o golpe e também marchando para que a esquerda tenha respeito das massas populares para poder resistir a essa agenda conservadora que está aí programada para esses próximos 20 anos. Assim. Então, o voto lá dentro no Congresso Nacional, semana que vem, para eleger o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, não é um voto isolado do que está acontecendo no resto do país. É isso que o Lênin chama de cretinismo parlamentar. Então não dá para poder simplesmente querer ocupar um espaço de poder que vai ser ínfimo, que vai ter pouco valor, mas aqui fora o estrago que vai fazer em termos de respeitabilidade, em termos estéticos, junto ao povo, junto às massas trabalhadoras, é muito grande. Porque hoje, sair uma notícia que o PCdoB está apoiando o DEM, ou que o PT está apoiando o DEM, é um estrago violento. Nós já estamos com esse problema. Nas últimas eleições, por exemplo, nós deixamos de eleger parlamentares importantíssimos para a luta do povo, não foram eleitos nas prefeituras, nas cidades, nos estados. Lideranças importantes deixaram de ser eleitos, perderam mandato, justamente por causa desse processo de esse cenário, né, adverso que nós estamos vivendo. Então nós precisamos retomar essa luta. Então, na minha avaliação pessoal, né, eu não sou nenhum especialista em política, né, assim, eu sou mais um observador e gosto de acompanhar e etc. Não tenho muitas qualificações para julgar ninguém, mas a minha avaliação é que esse voto nos candidatos golpistas do Temer vai trazer um impacto extremamente negativo para as lutas sociais, se isso não for revertido, assim. Me parece que está tendo muita polêmica, né? Assim, diversas lideranças importantes da esquerda têm se manifestado contrário a esse voto, e eu também estou nessa linha, assim. Tem uma polêmica do Marx, inclusive, com a Rosa Luxemburgo, na época das ligas comunistas na Alemanha, justamente também questionando o sectarismo, né, dos grupos de esquerda no parlamento alemão. E isso era uma situação, hoje no Brasil, uma situação absolutamente diversa. Então não dá para aplicar essa tese nem do Lenin nem do Marx. Hoje, concretamente, nós precisamos ter o respeito do povo. A esquerda precisa se recuperar essa intimidade, esse carinho, o respaldo do povo para conseguir levar adiante um projeto de resistência contra o golpe. E não estou nem dizendo de revolução socialista, né? Porque isso aí a gente sabe que a pauta não é essa ainda, mas também pensando em como a gente vai superar esse modelo que está estagnado, né? Essa crise econômica mundial, etc. Assim. Então, é nesse sentido que a gente tem conversado com a nossa militância, né? Assim, óbvio, é que é só quem é parlamentar que vota, mas a gente está fazendo um apelo aos nossos parlamentares para que tenham essa sensibilidade do momento delicado que a esquerda vive no Brasil e na América Latina como um todo, né? Assim, de descenso popular da esquerda, e a gente precisa ter atitudes nos movimentos sociais, no parlamento, nos partidos, né, na formação política, que valorize esse papel e a importância que a esquerda tem para poder continuar a resistência no geral, né, assim,
política, econômica, social, né, dos direitos humanos, da população marginalizada, né, da luta da mulher, do negro, do indígena. A luta, inclusive, contra o imperialismo, né, nós estamos vendo uma ascensão da direita a nível internacional, né, ganhando a eleição, que é um fato novo, né, assim, a direita ela sempre teve em conluio com o judiciário, o parlamento e os meios de comunicação. E hoje a direita tem voto, ela mobiliza massa, ela põe gente na rua, né? Ela tem voto, ela é eleita pelos parlamentos. Então isso é preocupante. Agora, se a gente aceita agora essa votação lá para o Congresso, achando que é um simples ato isolado da luta política concreta no dia a dia do povo, aí, gente, nós realmente precisamos formar o nosso jovem para ocupar aí os espaços que os atuais parlamentares da esquerda não estão entendendo qual que é a importância desse jogo político e a importância de sair do parlamento com o respaldo do povo, né? Com o povo aplaudindo e saudando a nossa resistência, assim, né? Porque o parlamento burguês não necessariamente que você não tem obrigação nenhuma de ter vitórias, mas você vai para explorar as contradições do inimigo, assim. E hoje, concretamente, o campo do governista, o campo do Temer, o campo que deu o golpe no Brasil, está extremamente consolidado, extremamente hegemonizado. Ele tem uma tríade: judiciário, os meios de comunicação e a opinião pública, um setor da opinião pública favorável. Então, essa tríade tem fortalecido esse campo. Não é verdade que o campo governista do Michel Temer está fragilizado ou está em dúvida, né? Haja vista, se a gente pegar as últimas votações no Congresso Nacional, todas elas, a base governista saiu vitoriosa em todas, inclusive agora, recentemente, na PEC 55, a gente estava nas ruas, a gente foi para Brasília, né? Enfrentamos, etc. Fizemos ocupações estudantis justamente para isso, para demarcar uma posição contrária, né, ao prejuízo que ela vai fazer na cultura e na educação no país nos próximos anos, o impacto que isso vai ter para continuar a dominação econômica e cultural sobre o Brasil. Então, a gente viu que o governo saiu absolutamente vitorioso em todas elas. Então, assim, concretamente, o nosso campo precisa ser reestruturado e ganhar mais adesão. A gente não pode perder adesão. E no nosso caso aqui que a gente está analisando sobre a votação no Congresso Nacional, votar hoje nos candidatos do governo Temer é praticamente consolidar aquilo que eles querem. Eles querem um distanciamento das classes trabalhadoras com a esquerda, né? Que a esquerda continue fragilizada, sem voz e sem respeito junto ao povo. Isso é muito grave para a gente. Então, tem que analisar essa votação lá no Congresso Nacional como um episódio, um capítulo da luta política nas ruas, dos movimentos sociais, nas universidades, para poder barrar o golpe e os efeitos que o golpe tem feito no país. É óbvio que o golpe já foi dado em 2016, mas a gente ainda precisa fazer lutas políticas para preparar os novos embates que virão, principalmente agora com a eleição em vários países da América Latina, onde a direita tem saído vitoriosa contra a esquerda. Então é nesse sentido que, obviamente, que a gente é militante de base, vai ter pouca influência nessa votação, mas a gente queria aqui expressar a nossa opinião. Assim, não é uma opinião técnica e etc, assim, talvez até inocente, justamente porque a gente não é parlamentar, a gente não está lá no parlamento também, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada da realidade concreta. Mas o que a gente acompanha aqui fora, dos movimentos sociais, nas lutas políticas, a gente gostaria que os nossos parlamentares de esquerda tivesse essa sensibilidade de não cair nesse erro grosseiro que será feito se votarem em candidatos governistas para a eleição da Câmara e do Senado. Valeu, galera. Essa é a opinião do Alexandre Braga, opinião muito humilde, modesta opinião,
de quem simplesmente acompanha e gosta de política, como vocês todos, né? Assim, que é de movimentos sociais. Valeu, galera!